Fala pessoal, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino e hoje nós temos a honra de receber aqui o Matheus Magno. O Matheus hoje é co-CEO da Sambatec. Matheus, um prazer te receber aqui, meu irmão. André, obrigado, um grande prazer estar aqui com vocês. Um privilégio, na verdade, viu? Vai ser excelente estar aqui compartilhando um pouco e trocando com você. Maravilha. Matheus, pra gente começar, eu quero entender, cara, de onde surgiu esse desejo, essa vontade dos negócios? Você vem de família de executivos, empreendedores ou não? Onde surgiu essa história? Fantástica essa pergunta, André. Na verdade, muito pelo contrário. A minha família é uma família muito simples, muito humilde, né? Meu pai é do interior de Minas Gerais, uma cidade muitíssimo pequena, e conheceu minha mãe quando ele tinha 22 anos, minha mãe 16, e eles começaram a vida. Então, cresci num ambiente de construção, não num ambiente já construído, né? Uma estrutura familiar, foi uma estrutura bastante jovem, né? Que não permitiu que eu tivesse. E a família, né? Não tinha grandes nomes ali na família. Mas eu sempre tive uma admiração. Eu sempre via pais de amigos, eu sempre via pessoas de negócios sempre realizando, sempre criando coisas. E aquilo sempre ficou no meu coração ali como algo que me despertava o interesse. Então, creio que desde de novo, né, existia ali um sonho no meu coração que fez com que me fosse chamada a atenção para alguns tipos de perfis, de pessoas, né? E a partir disso que eu passei ali a me interessar mais pelo tema. Que legal, que legal. E a sua entrada no mercado de trabalho foi por onde? Como você começou? Pois é. Na verdade, eu comecei trabalhando no McDonald's, né? Eu tinha acabado de passar por um momento familiar complexo. Eu morava na casa dos meus pais e eu levava muitos colegas ali para jogar videogames, né? E acabou que em um fim de semana desses eu não estava em casa e minha casa foi arrombada e só o meu quarto foi completamente saqueado, né? Somente meu quarto. E aí, naquele dia, meu pai disse que ele não iria repor. Então eu saio para o mercado para poder buscar uma ocupação, e aí eu encontro o McDonald's como o meu primeiro posto de trabalho, né, onde sou muito agradecido ali. Pude aprender muito sobre processos, pude aprender muito sobre fazer tudo o necessário para que a equipe possa vencer. A hora você está no caixa, a hora você está fazendo sanduíche, a hora você está fritando batata, a hora você está limpando o chão. Então aprendi muito que a força do todo faz com que aquele ambiente seja um ambiente de excelência. Aprendi sobre padronização, aprendi sobre cliente, sobre estar disponível, com um sorriso no rosto para poder atender clientes, né? Então, eu entrei no mundo dos negócios por uma grande corporação, mas por causa de uma grande necessidade que eu tive também, né? E que foi muito transformadora na minha vida. Cara, que incrível. E como que é para um adolescente? Cara, você tá, né? A adolescência é uma fase de afirmação de identidade, e aí, de repente, você tá lá servindo, trabalhando dignamente, graças a Deus. Só que aí, de repente, você vê o seu amigo que foi comprar um lanche e você lá tá trabalhando. Como, obviamente, na cabeça de um adulto, a gente sabe que o trabalho é digno, mas na cabeça de um adolescente, como que é enfrentar isso, cara? É muito interessante isso, né? Porque na adolescência, você tem grupos, né? Os grupos te aceitam por você ter identidade com eles, né? E naquele momento ali, eu não tinha outro caminho a não ser esse caminho, né? O outro caminho era de fato não progredir, era não avançar. Então, foi um momento onde eu tive que crescer mais rápido, foi um acelerador de maturidade na minha vida, porque as pessoas, no meu momento de trabalho, muitas pessoas estavam saindo do cinema e indo, né, ao McDonald's pós o cinema com seus colegas, e eu estava ali para servir, né? Então, foi um momento onde, nos primeiros dias, né, a gente adolescente ali, eu tinha um pouco de vergonha, né, o André, eu confesso isso, um pouco de vergonha de não estar do outro lado do balcão, né? Mas depois de um tempo, eu comecei a ver que eu poderia crescer na empresa, que eu poderia não ser nada contra o atendente, o ponto é que tem uma carreira, então eu poderia crescer, eu podia agora treinar outras pessoas. Então, tem a ver com o foco, né? À medida que eu fui ficando mais maduro, menos eu fiquei preocupado com a validação. Eu acho que isso foi um ponto muito importante para mim. Que legal, que legal.
E como isso é importante na vida de um adolescente desde tão novo, né? Aprender que, bom, onde você colocar o seu foco é onde você vai viver. Então, o seu foco estava em crescer e não na validação externa. E isso é maravilhoso. Mas, legal, depois do McDonald's, provavelmente você cresceu lá, treinou pessoas. E como se deslanchou aí sua carreira? Então, nessa época, eu estava fazendo também curso técnico, né, em telecomunicações. Eu optei em fazer o segundo grau técnico. Então, eu tinha aula pela manhã, estudava no McDonald's à tarde, né? E o que aconteceu? Quando eu fui finalizando o meu período de estudo, para me formar como técnico, eu já fui procurando, então, uma ocupação dentro da área de telecomunicações. Então, e aí, eu comecei a me habilitar para algumas posições, né? E na época, eu comecei do começo mesmo. Então, tive ali uma oportunidade para poder trabalhar numa empresa muito pequena, trabalhando com cabeamento de dados, né? Hoje, quando você tem aqueles cabos azuis nas empresas, né? Aquelas estruturas ali chamadas eletrocalhas, eu fazia aquilo lá, eu quebrava a parede, né? Eu passava os cabos. Era um trabalho bastante braçal e eu comecei ali. E surgiu, né, logo na sequência, eu lembro que eu pedia muito a Deus uma oportunidade numa empresa maior, porque todos os meus colegas, o André, tinham passado num programa de estágio, na época Telemar, né, hoje é Oi, na época chamava Telemar a empresa, e todos os meus colegas passaram, e eu não passei nesse programa, então eu tinha me sentido muito, muito mal por aquilo, né, e tentava entender o porquê que aquilo tinha acontecido. E o que me marcou é o tempo certo, né? E a confiança que você precisa ter e a perseverança para oportunidades certas. Eu não passei no programa de estágio, mas passaram alguns meses, a empresa surgiu a oportunidade para contratar terceirizados. Então eu entro na Telemar como um terceirizado direto, não fiz estágio, numa posição ali já inicial de técnico em telecomunicações júnior, que fazia um trabalho de desenvolvimento de software nas plataformas, né, que ligam hoje as centrais telefônicas, né? Então esse era o meu papel. E aí eu começo então uma jornada dentro do mundo de telecomunicações, aprendendo muito sobre desenvolvimento de software. E aí eu passo então a ficar ali 7 anos naquela posição, cresço de júnior para pleno, de pleno para sênior. E em um dado momento, existe um ambiente na empresa que as pessoas estão preocupadas porque existe uma ordem de que a empresa vai centralizar as atividades no Rio de Janeiro. Eu morava em Belo Horizonte naquela ocasião. Então, eu comecei a ver muitas pessoas não se interessando por esse movimento e me via muito, muito ao meu coração que aquele momento não era o momento de desistir, era o momento de avançar. Então, meus colegas ao lado ali, muitos deles ficavam já procurando outros empregos, já desanimados. Então, eu passava a pedir para passar para mim aquelas oportunidades deles, o trabalho deles, né? E eles achavam muito estranho, porque naquele momento ali, era um momento onde a empresa estava mudando a sede para o Rio de Janeiro, né? Não teria vaga para todo mundo, por que eu estava me doando tanto? E um certo dia, André, à noite, já era umas 8h30 da noite, eu já fazia faculdade nessa época, então já estava ali bastante atrasado para a faculdade. Lembro que eu estava sozinho para poder dar conta ali das atividades e vem alguém de um setor com o telefone na mão, né? E me passa aquele telefone. E aquele telefonema era um convite para eu poder liderar um time de desenvolvimento no Rio de Janeiro, que eu fui observado pelo meu empenho e que eu poderia, então, aceitar aquele convite, né? Mas antes eu teria que fazer uma passagem por Fortaleza, onde tinha acontecido o mesmo movimento. As pessoas que estavam ali não tinham interessado em ir para o Rio de Janeiro, então não tinha equipe, né? E foi a primeira vez na minha vida ali que então eu pego um avião, que então eu fico num hotel e eu começo então uma carreira ali de representar a empresa em desafios difíceis. Aqui eu preciso te interromper, Matheus. Como que foi para um cara que veio de uma família, cara, de uma cidade super pequena, depois mudou para uma grande metrópole que é BH, mas ainda assim começando a desenvolver a carreira? Como foi, cara, chegar no aeroporto, entrar no avião, o hotel, como foi essa experiência? Fantástica essa pergunta, viu? Para mim foi uma experiência única, porque hotel, aeroporto, isso para mim era uma coisa muito distante, era um sonho, era coisa de ver na novela, era coisa de ver no filme, não era uma coisa. Eu me lembro, André, que quando isso aconteceu, eu cheguei no hotel e a primeira
coisa que eu tive a oportunidade, eu me lembro de abrir a porta e hotel eles chamam de senhor, né? Como é que pode um garoto agora tá sendo chamado de senhor, né? Ontem eu era entendido como uma pessoa que estava ali sendo bobo, né? Pegando trabalho dos outros. E agora eu estava sendo chamado de senhor ali no hotel. Eu lembro de ter aberto a porta e ter ajoelhado e ter agradecido muito a Deus. E eu me lembro de ter ficado muito emocionado. Não era por causa do hotel, não era por causa do voo, mas é porque eu estava tendo uma oportunidade, um privilégio de poder entender que todo o esforço, tudo que estava sendo plantado, estava acontecendo algum tipo de colheita. Então, para mim, eu não tinha aquela perspectiva. Ao contrário, as perspectivas que me pareciam, as palavras que eu recebia, seja dos colegas, seja às vezes até em casa, não eram palavras motivadoras a ponto de você se ver apto a estar vivendo aquilo. Então, aquilo para mim foi um presente e uma visão de que quando você planta e você é sincero no que você está plantando, é possível você viver experiências diferentes, né? Então, foi fantástico, foi transformador, né? Foi um divisor de águas do que diz respeito a você entender que você pode, sim, se aplicar com excelência e que é possível, a partir daquela aplicação, coisas boas acontecerem. Que legal. Fala, pessoal, uma pausa rápida aqui para te lembrar que essa temporada do Empreendendo no Reino está indo ao ar com o patrocínio do portal Fé e Trabalho, um portal onde você vai encontrar a intersecção entre cristianismo, economia e liberdade. Tudo aquilo que importa para você, cristão empreendedor. Termina de ouvir esse papo e depois corre Mateus, lá pro portal Fé e Trabalho, porque lá tem muito conteúdo rico. Siga eles também nas redes sociais, porque com certeza você vai ser muito abençoado. Agora, bora voltar para a entrevista. E como foi agora em Fortaleza, uma nova realidade, um novo povo, uma nova cultura, e você, um garoto, tendo que começar a observar pessoas para montar uma equipe pela primeira vez na vida? Como foi essa experiência para você? A experiência foi de eu me sentir muito presenteado por estar vivendo aquele desafio. E como é que eu reagi àquilo, né? Então, eu pensava assim, agora é a hora de eu poder ir com mais profundidade em relação a essa confiança que me está sendo depositada. Então, o que eu fiz? Eu chegava na empresa, né, às 8, né, e saí, não tinha hora para sair. Eu entendi que aquele momento era o momento de eu também ampliar os horizontes, de eu também conhecer, de eu aproveitar o desafio com tudo que eu podia, né? Então, quando eu fui conhecer as pessoas, né, e no Ceará as pessoas são extremamente solícitas, né, as pessoas são muito acolhedoras, né, são pessoas muito do bem, então eu tive um acolhimento muito, muito positivo ali. E em termos de trabalho, eu passo então a imergir um pouco mais. E aí eu fiquei muito, muito satisfeito, porque estar ali, como eu comentei, fazia com que eu tivesse a ideia que era uma oportunidade de colher um pouco do que eu tinha plantado. Mas o meu destino final era o Rio de Janeiro, porque eu fui ali só para fazer mesmo um trabalho de levantamento de informações, entender o cenário. Quando eu chego no Rio de Janeiro, eu vivo exatamente isso que você falou, né? Eu já começo ali um trabalho, fui promovido a supervisor, né, de uma área. Minha primeira liderança funcional foi ali no Rio de Janeiro. Eu lembro de descer no hotel e ver aquela cidade grande, né? Pessoas fazendo exercício físico, uma cidade bonita, né? E então eu começo a ver que tinha uma nova fase da minha história para poder me descobrir. Um ponto importante dessa história do Rio de Janeiro, e principalmente dessa história que eu estou comentando, é porque até ali, se você percebe na minha fala, eu não tinha uma segurança em mim, né? Eu não era uma pessoa segura, eu era uma pessoa com muitas preocupações, com muitas... com baixa... realmente com uma baixa autoestima até aquele momento, né? Tudo para mim eu estava descobrindo em prol do que eu estava trabalhando. Então, quando eu chego ali no Rio de Janeiro, eu começo a lidar com mais líderes, uma empresa grande, uma matriz da empresa, uma empresa multinacional. E eu lembro ali de começar, então, um trabalho de agora. O que eu tinha aprendido para mim era importante eu saber ensinar para outros. E eu começo a aprender que o grande valor de uma liderança é quando você tem coragem suficiente para poder assumir o desafio,
mas você tem a doação necessária de tudo que você aprendeu para que outros possam vir no caminho, né? Então eu começo a fazer esse trabalho. De tudo que eu aprendi, agora ensinar para novas pessoas, e pessoas do Brasil inteiro. Então começo a ter uma oportunidade de descobrir quem é o Matheus, quem é o Matheus de verdade ali, quem é o Matheus, qual é o potencial dele, né? O que ele pode fazer. E ali, então, a gente passa a ter uma história, que é uma história já de avanços, já numa carreira executiva, né? Depois dessa primeira liderança ali que eu assumi ali no Rio de Janeiro. Que legal. E ainda dentro da Telemar, você fica ali no Rio de Janeiro por quanto tempo, Matheus? Isso. Então, eu fico no Rio de Janeiro por 5 anos. Nesses 5 anos, eu tenho a oportunidade de mudar de áreas. Então, eu saio dessa área de desenvolvimento, aprovisionamento de serviços e vou para uma área de engenharia para conhecer outras soluções dentro da empresa, né? E depois vou para uma área de novos negócios, onde é uma parte criativa, onde você pensa como conquistar novas receitas para a empresa. E depois eu vou para uma área de vendas, né? Onde eu gostaria muito. Logo ali, quando eu estava já nessa área de engenharia, eu já pensava sobre isso, né? Que eu tinha aprendido e o time tinha me ensinado muito sobre liderar, sobre desenvolver processos, desenvolver indicadores, acompanhar, gerir indicadores. Então, a empresa para dentro tinha aprendido algumas coisas. Agora, eu queria aprender muito como é que era da empresa para fora, né? E aí eu começo, então, uma carreira na área de negócios. Que legal. E deixa eu perguntar, que ano mais ou menos que acontece essa transição para vendas? Em vendas foi de 2009 para 2010. Nossa, eu imagino o desafio, assim, da cabeça de engenheiro pragmático, porque hoje em dia, né, os negócios são data-driven, né? Mas há pouco tempo atrás, 2009, 2010, ainda tinha muito aquelas histórias do vendedor pitbull, do vendedor que é o famoso caixeiro viajante, né? O cara que tem lábia e esse era o estigma de um vendedor, né? E aí chega alguém com cabeça de engenheiro. Como foi para você essa realidade? Sensacional. É exatamente isso, né? O que me motivou, né, a ir para vendas? Eu imaginava, assim, que quem passou pela área técnica tem que ter oportunidade de estar em vendas, porque você vai falar exatamente o que é possível tecnicamente para o cliente. E muitas vezes o profissional de vendas nativo, comercial, ele não teve essa oportunidade de ter o background técnico, né? Muitas vezes isso não foi dado a ele. Então o que eu pensava era isso. E o que eu percebia? Que isso poderia ser principalmente um diferencial para mim. Porque essa cabeça de engenheiro, essa cabeça de desenvolvedor, quando eu fosse falar com os clientes, e os clientes são compradores técnicos, né? São diretores de tecnologia, são gerentes de tecnologia, eles veriam no meu vocabulário, eles veriam na minha história, muito da história deles. E poderia fazer, então, melhores negócios se eu pudesse conectar esse background, né, esse conhecimento com as vendas, com o desenho das soluções. Então, enquanto mercado, foi isso que eu levei, né? Agora, enquanto cultura, foi um choque para mim, porque a cabeça do time comercial é diferente da cabeça de engenharia, de projetos, né, de tecnologia. No comercial e na visão cliente, é alta flexibilidade que se procura e alta velocidade, né? Na visão ali de engenharia e na área técnica, você procura mais padrões mais bem definidos, né? Você procura uma estrutura mais previsível de gestão das atividades. Então, são dois mundos muito diferentes, né? Um mundo, ele procura velocidade e flexibilidade e muitas vezes precisa de alguém para ser um conector. A parte positiva é que quando eu vendia algo, eu conseguia falar a língua de quem ia entregar. Então, essa comunicação, ela mais me ajudava a executar a função do que atrapalhar. O susto foi o susto para mim, né, como profissional, enquanto eu estava me tornando e ganhando mais capacidades e habilidades nessa nova função. Que legal, que legal. E hoje é um caminho super comum, né, para empresas de tecnologia contratarem engenheiros ou pessoas com uma cabeça mais matemática para ocupar essas posições de gestão em vendas, porque no final do dia a gente entende que é um jogo de números, né? É produtividade e previsibilidade, né? Conseguir criar uma estrutura aí para vendas. Muito legal, Matheus. Agora, seguindo a linha do tempo, você já sai da Telemar, e eu não sei se você saiu, já chamava Oi. Sim.
E então você sai da Oi, mas já em uma posição executiva. Eu saio já como gerente de canais, como uma função ali de desenvolver canais indiretos para a empresa, né? Naquela ocasião, franquias, para que empresários pudessem representar a Oi no mercado B2B. E eu saio dali para exercer a mesma função agora no grupo Algar, na Algar Telecom, onde meu papel ali também era lançar, desenvolver e crescer a área de canais em Belo Horizonte, a área de canais nesse modelo de canais indiretos, de credenciar representantes comerciais, desenvolver esses representantes comerciais e adquirir novos negócios através desse novo time. Então, eu faço esse movimento. Ali, na Algar, eu fico 3 anos. E eu me lembro, rapidamente contando, né, que toda essa jornada nunca é uma jornada fácil, né? É sempre uma jornada que você está aprendendo a desafiar você mesmo e desafiando os gigantes ali, né? Eu lembro que quando eu fui para Algar, um grande gigante que eu tive foi... eu tinha 1 mês, se eu não me engano, que eu tinha entrado, e tinha acontecido uma troca de diretoria, e eu fui falar com esse diretor, apresentar o meu plano de trabalho, e eu tinha feito direitinho, tinha feito um PowerPoint, tinha feito ali a minha apresentação, qual que era a minha proposta de trabalho, e eu lembro que quando eu fui falar com ele ali, já no primeiro slide, ele me interrompeu e falou, olha, essa função que contrataram você para fazer, tem 6 pessoas que passaram aqui, e eu nunca vi isso funcionar, né? Eu não aprovaria essa função. Meu primeiro contato com ele, né? Ele disse assim, na minha avaliação, nós deveríamos ter contratado, com essa vaga, 2 profissionais e não um profissional só, né, de outra função. Então, eu me lembro que naquele choque que eu tive ali, né, naquele primeiro momento, eu olhei para ele e pedi para ele assim, olha, preciso só então de um tempo para que eu possa te mostrar, porque você nunca trabalhou junto comigo, você já teve essa experiência com outras pessoas e eu vim aqui para fazer com você esse projeto dar certo. E aí eu lembro, André, que eu desci para minha mesa e entrei lá no vagas.com e comecei a entrar em vaga de emprego. E falei, eu preciso sair daqui urgente, né? Deus. Isso durou 15 minutos, né? E eu pensei assim, se eu não encarar esse desafio e não mostrar que é possível, não faria sentido eu ter vindo para cá. Então, eu volto na sala dele e falo, olha, eu vou precisar pontualmente da sua atenção sobre alguns pontos e disse quais pontos eram. Passados 6 meses, a gente já tinha a participação expressiva no volume de vendas naquela regional por aquela frente de negócios. E aí ele me chama e fala, olha, isso que você fez, eu queria que você fizesse também em Juiz de Fora, que era uma outra cidade. Agora eu gostaria que você fizesse em 7 Lagoas. Eu gostaria que você fizesse em Goiânia. Agora eu gostaria que você fizesse no Rio de Janeiro. Então, aquilo que era uma batalha lá atrás, né, a perseverança, a paciência, a humildade e a disposição para aprender e executar, me mostrou que era possível, então, viver o novo momento. Então, aquilo passou a ser um case. No meu 3º ano lá na Algar, eu ganhei um prêmio de destaque nacional, como uma das pessoas que mais realizaram resultados nacionalmente naquela empresa, né? Então, você vê, assim, que tudo isso, quando eu conto isso da perspectiva da fé, André, em todos esses pontos, eu tive muita intercessão. Eu lembro de orar muito a Deus por contratos específicos. E eu começava a falar assim, eu lembro que eu tinha um momento no início que eu tinha oportunidade de negócio para fazer, mas todas parece que escorregavam pelos meus dedos, né? Ou seja, na hora que fechava o mês eu não tinha ali todos os contratos. E eu começava a perguntar para Deus o porquê e pedir a Ele para poder ir comigo naquelas negociações, porque eu estava fazendo o meu melhor ali. E o que começa a acontecer? Quando eu começo a interceder pelos contratos, eu começava a colocar o nome do gerente de TI, do diretor de TI, que Deus abençoasse eles, né? Que pudesse converter a visão deles, se essa fosse uma boa proposta mesmo para eles, se o que a gente estava entregando de fato ia melhorar a vida daquela empresa, que transformasse o não em sim, permitisse que eu pudesse ver aquilo ser mudado diante dos meus olhos. E eu lembro que tinha um banco, né? Hoje chama Banco Inter, que foi a maior conta que eu tinha trabalhado naquele ano, naquela empresa. Eu lembro que toda vez que eu passava em frente àquele banco, eu levantava as mãos e falava, meu Deus, se esse for um bom negócio para o banco, se esse for um bom negócio para o Grupo Algar, faça com que esse cliente venha a ser nosso. E eu me lembro que, passadas 2 semanas, né, eu recebo a comunicação de que eles iam migrar
quase todos os serviços que eles tinham, acho que na época com a Embratel, para o Algar Telecom. A maior conta que teve foi uma resposta. E dessa resposta, todos os meses, eu passava a bater, então, metas. Então, deixei de ser ali, né, alguém que lá atrás estava sendo questionado do porquê está ali, para ser alguém que agora a empresa contava e sabia que podia contar mensalmente com a aquisição de resultados. E daí vieram os recordes, porque Deus, ele capricha. Quando ele vê um coração que é um coração entregue, quando ele sabe que sua iniciativa não é porque você quer fazer comissões, não é isso, não é porque você quer, é porque Deus te colocou ali. Tem algo que tem para você fazer ali. E aí, André, o que aconteceu? Número de novos clientes, recorde. Número de vendas, recorde. Começamos a ser questionados internamente como a gente fazia, como replicar aquele modelo. E a replicação do modelo passa por alta fé e uma humildade para aprender e uma disposição para executar continuamente, né? Perseverança. Aquele versículo lá que fala, né, para você se alegrar quando você passar por grandes tribulações, para você saber que gera esperança em você, né? E aquela esperança ali, né, ela produz efeitos. Então, isso criou um ambiente dentro da empresa de muitas perguntas. E num dado dia, eu lembro de ter, pela manhã, conversado com um colega sobre uma entrega de uma dessas vendas que eu tinha feito, né? Ele era da área de projetos da empresa, isso é muito forte para mim. E eu liguei para ele para perguntar se estava previsto no calendário para entregar, para dar satisfação para o cliente. Ele foi extremamente ríspido comigo, logo que atendeu o telefone, né? E eu tratei ele com muita tranquilidade. Falei, olha, não precisa ser assim, né? Comigo só estou perguntando sobre um tema que é um tema da empresa. Se não é um bom momento, me desculpa. E muitas vezes, André, nas empresas, as pessoas têm muito orgulho, né? Às vezes, se um colega trata o outro de uma maneira mais ríspida, aquela pessoa, às vezes, pode ficar chateada, pode, às vezes, falar mal do outro, pode cortar relações. Eu aprendi que quando você é humilde, né, em entender o outro e trata com carinho aquela outra pessoa, algo de bom pode acontecer. E essa pessoa, no final dessa semana, ele me chama e fala assim, ele vai na minha mesa, já era à noite, né, assim, tarde da noite, e era o mesmo escritório, ele me chama e fala, olha, tem alguma coisa diferente com você e eu quero saber o que é, né? As coisas ficam um caos aqui e você não parece estar vivendo esse caos. E aí eu tive o privilégio de abrir a Bíblia e falar para ele, né, e mostrar aquele versículo que fala que todos os dias nós somos como ovelhas indo ao matadouro, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. E aí eu perguntei se ele queria saber mais sobre isso, né? Ele falou que queria, então eu li para ele lá Romanos 10:9, né? E contei para ele, né, sobre Jesus, que legal, sobre a paz que Jesus dá por meio da sua conexão com ele. E contei para ele que você pode pegar todas as suas ansiedades, tudo aquilo que te preocupa, né? E você pode, por meio de orações e súplicas, você pode destinar isso a Deus, e a paz que excede todo o entendimento, ela dominará o coração e a mente. E era por isso que ele estava vendo aquilo. E perguntei se ele queria sentir aquilo também, que a Bíblia falava, né? Se confessar com a boca e crer com o coração, que você vai ser salvo, você vai ter essa conexão, essa religação com Deus. E ele falou que queria. E ali, então, eu contei sobre quem é Jesus, né? Sobre o sacrifício da cruz. E aquele colega que tinha me tratado mal naquela semana, então, faz a sua confissão, a sua confissão de fé. Uau, né? Que bênção. Cara, que coisa maravilhosa. É maravilhoso, né? Maravilhoso porque poderia ser parar ali nas bênçãos que a gente tem. Deus deu os contratos, Deus deu as recordes, mas Deus deu o essencial. Deus deu a oportunidade de, através daquele resultado, pessoas serem impactadas e querendo saber o como, por quê. E aí a glória, então, de Deus foi manifesta e pessoas foram salvas. Então isso para mim é fantástico. Sensacional. Outro patrocinador que nos deixa super orgulhosos é o aplicativo Antor. O Antor é a solução ideal para você, varejista, acabar de uma vez por todas com seus problemas de falta de profissionais, seja por absenteísmo ou turnover. Também para sempre ter o número correto de funcionários, nem de mais, nem de menos. Pela Antor, você tem acesso a milhares de profissionais que, a um clique de distância, estarão na sua loja no mesmo dia para fazer serviços que podem ser de 1 hora ou mais. Missões de reposição de mercadorias, troca de etiquetas de preços, empacotadores, shopper de pedidos de e-commerce do iFood, etc.
Chega de ter filas enormes, chega de ter falta de produtos nas gôndolas e perder vendas por falta de pessoal. Peça profissionais pelo aplicativo Antor, profissionais sob demanda. Mateus, eu até quero... Cara, é incrível a história, a oportunidade de testemunhar Jesus através da sua própria vida. E aí, isso... Tem um pastor que eu conheço que ele fala o seguinte: bom, Jesus disse que nós somos o sal da terra. Quando você tem contato com sal, você geralmente sente sede. Só que você vai sentir sede da água da vida, que é Jesus Cristo. E aí você deixa as pessoas com sede e apresenta Jesus como uma solução para essa sede que elas estão sentindo. E eu gostei dessa analogia porque nosso bom comportamento vai despertar alguma curiosidade. E essa curiosidade é por Jesus e como você fez de maneira maravilhosa. Eu queria voltar em um ponto, porque eu vejo muitos empreendedores e até vendedores cristãos inseguros sobre orar por contas específicas. E eu achei maravilhoso, cara, porque você falou, cara, eu orava por contas específicas. E isso é muito legal, porque a partir do momento que você entendia que a Algar era a melhor solução para aquele cliente, por que não pedir para Deus, né? E eu lembro daquele texto de Tiago que fala: vocês nada têm, por que não pedis? E geralmente a gente só cita a segunda parte desse texto, que é pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar com vossos próprios deleites. Beleza, a gente cita muito essa parte, só que a primeira parte diz: vocês não têm porque não pedem. Então, nós devemos pedir, ele é nosso pai. E eu queria que você desse um enfoque mesmo nessa parte de, cara, pedir por contas específicas, sabe? Deus vai ser honrado através do sucesso do seu povo. Exato, eu penso muito sobre isso, exatamente nesse sentido, né? Se você está naquele local, tem um princípio, e o princípio é para impactar a vida das pessoas. Se você está numa área de negócio, numa área de vendas, existe uma moeda naquela área ali que muitas das vezes a moeda passa também por resultado, a relevância que você consegue ter, né? Isso desperta a atenção. Então, o meu ponto era muito no sentido assim: se o cliente fechar comigo, eu vou ter um acesso a ele. Então, eu posso ter uma oportunidade desse cliente, quem sabe. Eu já tive essa oportunidade, né? De clientes que se tornaram amigos e que, inclusive, passaram nós tivemos oportunidade de conversar sobre fé, sobre Deus, sobre família, né? Porque é um canal ali. Mas sim, eu penso muito nesse cenário de que quando Deus te coloca para realizar algo, eu penso naquelas parábolas lá dos talentos. Deus te colocou com um talento. Tem um porquê você está ali. Você pode ser aquele do 1 talento, que você enterrou o talento. Você pode ser aquele de 3 talentos. Você pode ser o de 5 talentos. A minha visão é que você pode ser o de 5 talentos e é importante que você coloque isso para Deus. Então, eu oro pelo decisor, não oro só pelos contratos, pelas contas, eu oro pelo decisor, né? Para que aquilo que a gente esteja fazendo seja de fato bom para ele, pela empresa, por quem vai estar em torno, porque quando você faz um negócio, várias pessoas são abençoadas. Um bom negócio tem que abençoar várias pessoas, não pode ser uma pessoa só. Tem que ser um bom para muitos. Então, muitas pessoas vão ser abençoadas, né? Então, isso que aconteceu ali, eu faço até hoje, André. Nós saímos aqui, né, na Sambatec de um cenário onde nós tínhamos um patamar de resultados, nós estamos em outro patamar de resultados. Durante todo esse processo, eu pegava o pipeline de vendas e eu ia passando um a um diante de Deus, falando: Deus, esse aqui, me ajuda com isso, me dá sabedoria para poder ter a estratégia certa, para poder construir a solução que realmente resolve. Me ajuda a construir um time que eles fiquem felizes de estar aqui. Me ajuda a ser exemplo para eles, porque é isso. Tem um porquê você está ali. Eu vou passando esses itens e apresentando eles diante de Deus. E se tem alguma coisa nesse caminho que eu estou fazendo que não é certo, no sentido de tem algo que não estou agradando a Deus, tem algo que eu preciso aprender com isso, peço direito a meus caminhos, né? Perdoa os meus pecados e me leva até uma visão mais alinhada com a sua. Então, hoje eu penso no trabalho que é isso, você tem que ser excelente no que você faz para Deus. E se você faz para Deus, então mostra para ele as suas dificuldades, apresenta para ele aquilo que são os seus desafios, aquilo que te foi pedido, aquilo que foi empenhado em você uma confiança para realizar. Se você está em vendas, qual é o problema então de você oferecer a Deus
os seus desafios para que ele possa, junto com você, né, ajudar a realizar. Eu penso que esse é o caminho. Sensacional, sensacional. Eu acredito, Matheus, que talvez algumas pessoas se sintam inseguras, né, de fazer isso. Cara, eu achei brilhante passar o pipeline inteiro com Deus, como um coach de vendas, né? Senhor, aqui, ó, vou fazer um follow-up amanhã, como que eu devo me portar? Isso é maravilhoso. Só que talvez algumas pessoas se sintam inseguras por ainda achar que aquilo que elas fazem como atividade profissional é menos sagrado do que aquilo que elas fazem no domingo. E diante de Deus não tem sagrado e secular. Diante de Deus nós estamos vivendo, né, pro louvor da glória dele. Tem um texto que eu gosto em Efésios 1, se eu não me engano é o versículo 11, que o autor de Efésios, Paulo, ele coloca assim, que sejamos para o louvor da glória dele. Ou seja, integralmente tudo que eu sou é pro louvor da glória dele. Seja eu o CEO de uma grande empresa de tecnologia, seja eu o ministro de louvor na minha igreja local, é para a glória dele. E isso é sagrado. Isso é serviço ao Senhor. Exato. E eu penso que exatamente isso. Eu penso que você carrega, né? Você é o templo do Espírito Santo. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Então, o que tem que buscar? Tem que buscar excelência, né? Tem que buscar... Porque Deus é excelente, né, André? Assim, sem querer ser assim, muito filósofo, mas quando eu olho o dia, quando eu olho dias lindos que Deus fez, quando eu olho essa natureza, Deus criou isso tudo. Deus criou o homem também. Deus permitiu e, inclusive, direcionou o homem para que ele também tivesse um trabalho. Então, que você seja excelente naquilo. Se você vai ser excelente naquilo, é porque Deus está com você naquilo. Então, se você está tendo dificuldades, por que não oferecer aquela dificuldade como humildemente para que o Criador de todas as coisas possa te direcionar? Eu tenho certeza que se tem alguém ouvindo esse podcast aqui e tem insegurança, eu tenho certeza que se você fizer isso, pedindo a Deus humildemente, pelos motivos certos, o motivo é certo, o motivo é para que a glória de Deus seja manifesta naquele trabalho, para que pessoas sejam impactadas positivamente com aquilo que você faz, que Deus vai trazer uma resposta, né? E a sua realidade vai ser uma realidade melhor, porque a motivação certa é impossível gerar frutos ruins, né? Sensacional, sensacional. Deixa, até aproveitando, né, nosso papo tá tão bom aqui, acabou tomando rumos, cara, eu queria ouvir sobre a sua opinião sobre um ponto que é até delicado para alguns cristãos que estão empreendendo ou desenvolvendo sua carreira como executivo, né? Porque, bom, a gente sabe, né? A Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário, né? Então, o salário, ele não é uma oferta, não é uma bênção. O salário é uma dívida, né? A partir do momento que nós trabalhamos, o trabalhador se torna digno do seu salário. E, obviamente, existe um crescimento financeiro. E a gente vem de uma cultura na América Latina fomos catequizados, né, por padres, e a Igreja Católica Apostólica Romana tem um voto de pobreza e, infelizmente, parece que ser bem-sucedido financeiramente é pecado. Em outro lado, tem um pessoal que acha que para você ser um bom cristão, você tem que andar de jatinho particular, que também é um desequilíbrio total. Só que assim, eu vejo muitos teólogos e professores e pastores já batendo suficientemente na tal da teologia da prosperidade. Porém, tem velado em alguns lugares não se fala, mas tem uma teologia, e eu chamo assim só para chocar mesmo, a teologia da miséria, que parece que o irmão que anda 8 quilômetros debaixo de chuva para estar na igreja se torna mais digno do que o irmão que foi para a igreja de Porsche. Então, entendo. eu queria ouvir sua visão sobre isso, Matheus. A minha visão é que prosperidade é ausência de necessidade. Não tem a ver com jato, não tem a ver com ônibus, tem a ver com onde Deus te colocou e o que é necessário para você manifestar a glória dele aonde você está. E ponto final. Se o Senhor tem para uma dada pessoa, ele está num jato porque ele vai visitar nações e etc., não tem a ver com o jato, tem a ver com o propósito que Deus colocou aquela pessoa ali naquele tempo. Se aquela pessoa ela está no ônibus, está a pé, e isso vai fazer com que ela esteja ali impactando outras pessoas,
eu particularmente não sou a favor dessa visão de uma teologia da prosperidade ou da miséria. Eu penso que nós temos que ser a identidade de Cristo. E Cristo, ele tinha todas as suas necessidades supridas para aquilo que ele veio fazer na terra naquele tempo. Muito bom. Né? Então, ele não passava fome, ele andava com aquele povo. Né? E quando faltava alguma coisa, ele pedia ao Pai, o Pai trazia o milagre, porque supria. Nenhum deles ali passou necessidade. E ele também esteve na casa de muitas pessoas ricas e viu e fez transformações ali. Então, a minha visão é muito nesse princípio. Eu acho que a gente não pode perder o princípio bíblico. Acho que o que às vezes pode confundir as pessoas são as interpretações humanas, né? Quando a gente olha para Jesus e o princípio de Jesus, quem ele era? Ele era alguém que não tinha necessidades, né? Aos olhos de muitos, pobre. Pobre o quê? Materialmente, mas extremamente rico da graça e do poder de Deus. O reino de Deus estava nele e ele declarava o reino de Deus. E isso era um poder que nenhum dinheiro podia comprar. Nele estavam curas, nele estava paz, nele estava o perdão. Isso é a principal riqueza. Então, eu acho que o grande ponto é o referencial. A gente não pode perder o referencial. Muito bom. O referencial não deveria ser uma teologia de um lado ou do outro. Nosso referencial deveria ser Cristo e ser completo nele. Porque a Bíblia também fala, né, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E também fala que a Bíblia fala que nunca um justo foi visto mendigar o pão, né? Nunca um justo. Quem é o justo? Que foi justificado por Cristo. Então os princípios estão todos em Jesus. Então, muito legal. Eu tenho para mim essa visão. Sensacional. Esse equilíbrio de prosperidade é basicamente eu ser suprido para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para mim, assim como Jesus, né? Jesus, ele tinha ali a provisão para cumprir o propósito que ele decidiu, que Deus estabeleceu, né? Que Deus estabeleceu para ele. Então, em determinado momento, ele precisava alimentar 4, 5 mil homens e não tinha recurso no meio do deserto. Ok, mas provisão chegou para aquilo. Determinado momento precisou pagar imposto dele e de Pedro. Talvez o recurso não estava ali, mas Pedro, vai lá, pesca um peixe, vai ter dentro da boca do peixe a moeda e a provisão apareceu. Então, eu gosto muito desse equilíbrio. Obrigado por compartilhar, Matheus, porque isso é muito importante. Tem um pastor que eu conheço que ele diz o seguinte: não tem problema nenhum você ter uma Ferrari na sua garagem. O grande problema é se você tiver, mesmo que seja uma bicicleta velha enferrujada, só que no seu coração. Exato, é isso. Enquanto tá na garagem não tem problema. O problema é quando entra no coração. Aí é um problema. Exato. Eu tenho essa mesma visão. Maravilhoso, Matheus. Matheus, muito obrigado. Que conversa edificante, inspiradora. Agora, para a gente ir caminhando já para esse encerramento, eu queria que você contasse um pouco como foi a chegada na samba, os desafios que hoje você está vivendo na samba, para a gente ir caminhando para esse encerramento. Bem legal, bem legal. A samba também passa por um testemunho, né? Porque eu estava muito bem numa empresa anterior à Sambatec, mas sempre admirei bastante o Gustavo Caetano, né? Sempre aprendi com ele e sempre admirei muito a Sambatec. Então tinha um sonho de um dia poder trabalhar na Sambatec, né? Um sonho antigo. E quando surgiu essa oportunidade, veio embalada num grande desafio. Então, no momento que a oportunidade surgiu, a Sambatec estava passando por um momento de uma revisão no modelo de crescimento dela. Precisava de fazer um turnaround na empresa, né? E todos que já passaram por um turnaround numa empresa, que é uma virada de resultados, sabe que não é um processo fácil, nem é um processo tranquilo, é um processo extremamente doloroso para algumas organizações, né? Passam por você rever todo o plano operacional e às vezes acontece de ter mudanças de áreas e mudanças de times. Então, foi nesse ambiente que eu vou para a Sambatec e num contexto que, quando eu fui para a Sambatec, foi um movimento até, assim, muito difícil para mim, porque naquela ocasião não tinha um pacote de contratação tão compatível com o que eu tinha anteriormente. Então eu tinha que ir por um propósito mesmo de estar ali, e era de entregar resultado. Então eu me lembro, né, de antes de ir para a Sambatec, de ter estado num monte, né, em Belo Horizonte existia um local chamado Monte Palmares, né, muito, muito conhecido, assim. E eu fui ensinado por uma amiga pastora a ir para esse local.
sempre pedir a Deus orientação. Então, ali eu lembro de ter falado, Deus, ó, se é para eu ir para a Sambatec, que as portas se abram e que o Senhor vá na frente, porque por mim mesmo, eu tenho uma vontade, mas o que tem para fazer lá, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, visão, disposição, né, e me dê perseverança para poder fazer o certo. Então, assim eu começo a minha história na Sambatec. A gente começa, então, um trabalho. Os grandes desafios ali passavam por poder diminuir o churn, né, colocar a empresa novamente ali no Enterprise, né, vendendo para contas grandes, né, e recompor o time comercial numa nova estratégia comercial, apontando a empresa para um crescimento mais acelerado. Naquele momento ali, muitas pessoas, uma mudança de mindset, né, interno da empresa. Então, muitas pessoas não toparam, que estavam no time, né, não toparam fazer esse esforço, porque já estavam na empresa há muito tempo, e isso passa, então, a ser um desafio para mim, de reanimar pessoas, né, e graças a Deus consegui reanimar muitas pessoas que passaram a ser pessoas-chave na empresa, né, pessoas que cresceram na empresa, pessoas que se desenvolveram na empresa, mas também contratar pessoas novas. Então tive ali o desafio de poder estruturar toda a área de receita, passando ali de vendas, pré-vendas, CS, né, pensando em toda essa jornada. E desde o primeiro mês a gente consegue, com muito foco e estratégia, a gente consegue entregar resultados superiores ao ano passado no mesmo período. Então, passando nesse princípio, passado um pouco mais de um ano, o Gustavo me chama, né, que é o fundador da Sambatec, então, e faz o convite, porque eu já vinha, a partir desse movimento de estruturação, de puxada comercial, de pegar a empresa como minha mesmo, né, de não aceitar a gente não avançar, de querer que as pessoas cresçam juntos, né, com a gente. Ele disse, olha, você está fazendo um trabalho aqui já em parceria com tantas áreas, então eu queria que você pudesse vir junto comigo para poder liderar executivamente a empresa. E aí eu sou então promovido a CEO da empresa e passo a ter a missão agora de fazer um crescimento ainda mais acelerado. Então a gente lança a Samba Digital, né, uma nova unidade de negócios agora, pensando em transformação cultural, transformação digital, pensando em capacidades novas. E aquela empresa que eu cheguei, hoje ela é 3 vezes maior em número de funcionários. Hoje a Samba Digital ela teve um crescimento de 504% em relação ao ano passado. A gente fez recorde em novos clientes. A gente cresceu em vendas e de uma maneira que abriu espaço para que muitas pessoas crescessem junto com a gente. E todo esse processo, André, foi um processo sustentado em oração. É claro que é um processo de muito trabalho. Trabalhei muito. Trabalhei fim de semana, trabalhei feriado, estudo bastante até hoje, porque a excelência ela vem por isso também. Ser excelente não é ter vontade de ser excelente, né? Ser excelente é de fato se aplicar em conhecimentos, habilidades e atitudes que vai te levar para a excelência. É você se expor mais ao difícil e não desistir do difícil. Eu gosto de uma frase que fala que tem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Ou seja, se você não desistir, se você perseverar, se você for humilde para entender que você tem sempre que aprender e muito animado para ensinar e liderar a transformação, não tem ninguém, inclusive na Bíblia, que se aplicou a isso e que não foi bem sucedido. Não que eu me lembre. Davi, quando enfrentou Golias, ele não tinha todas as armas, mas ele tinha o conhecimento pregresso que ele tinha, que Deus deu para ele. Deus deu as habilidades dele contra leões, contra ursos, dele lá no pasto. E deu para ele a grande atitude, em nome do Senhor, dele poder ir para frente daquele gigante ali. E por causa daquela posição, Deus foi com ele e permitiu que aquele gigante morresse. Eu vi essa história de Davi na minha vida, aqui na Sambatec. O gigante era grande, os desafios eram grandes, mas já tinha passado por conhecimentos no secreto, né? Desenvolvido algumas habilidades e uma busca constante por isso. E uma constante atitude por transformar e fazer acontecer. E aí, a gente então entra no ano de 2022, né, já agora com essa visão calibrada, né, de trazer mais pessoas para o nosso time, com essa visão, com esse calibre de visão, mas sem perder a perseverança, sem desanimar perante os desafios, e encontrando em cada desafio somente uma oportunidade para uma vitória que está logo ali por vir, né, à medida que a gente aproveite o processo. Tem muita coisa, André, que
que é isso, né? Os processos difíceis que a gente passa na carreira, eles são grandes professores para que a gente possa crescer em maturidade, crescer em fé. Por que não crescer em fé? Crescer em fé, crescer em liderança e, principalmente, né, crescer em humildade. Porque os desafios grandes, eles mostram para você que você sempre tem que ter um coração humilde para aprender, né, para poder estar disposto a aprender. Então é isso aí, esse foi o desafio na Sambaté, continua sendo, né, nada fácil, sempre desafiador, mas com convicções muito fortes, com uma postura muito forte de que Deus continua à frente comigo, né? Deus continua honrando, Deus continua capacitando, Deus continua. E por último agora, né? Acabei de sair de um jejum, de um período de jejum aí importante, que eu queria muito que Deus pudesse me responder, porque nós estamos em 2022 de muitos desafios, André. Muitas pessoas aí com a saúde mental abalada, e muitas vezes o trabalho, ele precisa ser um local onde as pessoas possam ter uma perspectiva melhor, delas terem uma aplicação, delas fazerem parte de algo também, né? E muitas vezes a gente não quer que seja ao contrário, né? Então tenho pedido a Deus aí para poder ir à frente dos nossos resultados, para me dar a sabedoria para poder fazer liderança certa e para ser um líder conforme Ele quer que eu seja nessa empresa. E que enquanto eu esteja ali, né, que seja um ambiente que muitos sonhos sejam realizados, que vidas sejam transformadas e que a gente consiga, de fato, ter um bom impacto aí no mercado e na vida de todos que estão ao redor da gente. É isso aí, né, esse momento atual. Sensacional, sensacional, Matheus. Obrigado por compartilhar tanta inspiração, meu irmão. Com certeza a nossa audiência vai ouvir e ouvir novamente esse episódio, porque tem tanta lição preciosa aqui. Obrigado pela generosidade de compartilhar sua trajetória, parte da sua trajetória de vida. E para você que está ouvindo Empreendendo no Reino até agora, se você não é inscrito no nosso podcast, se inscreve agora, avalia a gente e na próxima terça-feira nós nos vemos por aqui. Até mais, pessoal! Se você está aqui até agora, de uma coisa eu tenho certeza, você gostou muito do conteúdo dessa entrevista. E olha só que novidade incrível! Toda quarta-feira, ao 12h12, quarta, 12h12, eu e o Ícaro Melo e você estaremos discutindo sobre o conteúdo do episódio da semana. Toda semana nós teremos um bate-papo de voz falando sobre os temas abordados na entrevista da semana. E você pode participar disso gratuitamente. Basta fazer parte do nosso grupo de networking no Telegram. O link está na descrição desse episódio, é completamente gratuito, então não perde mais tempo. Entra no nosso grupo de networking e quarta-feira, ao 12h12, nós conversaremos sobre esse episódio, 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 sobre esse episódio,